Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, senhoras senadoras, senhores senadores, povo do Brasil. Antes de entrar naquilo que me propõe fazer dessa tribuna, que são propostas e compromissos com o Senado Federal, me permito fazer aqui um reconhecimento público ao senador Davi Alcolumbre por sua condução ao longo desses 2 anos na presidência do Senado. Equilibrada, assertiva, de resultados e com uma forma muito singular, a forma democrática do diálogo, da abertura e da simplicidade. Gostaria de resumir Vossa Excelência em algo que trago na minha vida privada como filosofia. Vossa Excelência representa a humildade sem submissão, a coragem sem arrogância e a honestidade sem limites com seus pares e com os propósitos que assumiu ao assumir a presidência do Senado. Meus cumprimentos e meu reconhecimento. Gostaria também de render homenagens aos outros 4 senadores e senadora candidatos nessa eleição. O senador Jorge Cajuru, o senador Lazia Martins, o senador Major Olímpio e a senadora Simone Tebet. O meu reconhecimento de que a divergência e a discussão de propostas é algo muito rico para a democracia e que nos faz engrandecer e melhorar. É preciso reconhecer a humildade de que a divergência é importante. Portanto, também as minhas homenagens aos senhores. Me dirijo aos senadores e senadoras para ocupar esse momento para propostas e para compromissos com os senhores. O primeiro deles, de defesa da República do Brasil. A República fundada em princípios muito caros que não são simplesmente palavras inseridas na Constituição Federal. A soberania nacional, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. A República que merece ser tratada com moralidade e com ética, num combate sempre constante e não casuísta da corrupção. Portanto, o primeiro ponto de defesa da República é fundamental de ser dito, que é o que se espera de um presidente do Senado. Igualmente, a defesa do federalismo. Essa casa é a casa da federação. E a defesa da autonomia de cada um dos entes federados nacionais, haja vista que a República é a união indissolúvel desses entes federados, deve ser a tônica da administração de um presidente do Senado e do trabalho do Senado da República, da União, dos estados, do Distrito Federal e, sobretudo, dos municípios, onde vivemos, onde constituímos família e que precisam ser melhor valorizados pelo nosso trabalho legislativo. Outro ponto fundamental e que gostaria de destacar a todos os senhores e que sei que é muito íntima a vontade de ver realizada sempre no Senado Federal: a independência do Senado da República. Não haverá nenhum tipo de influência externa capaz de influenciar a vontade livre e autônoma dos senadores. A busca do consenso haverá de ser uma tônica, mas há instrumentos e procedimentos próprios da democracia para se extrair uma conclusão, a conclusão que advenha da vontade da maioria. Portanto, asseguro com toda a força do meu ser o meu propósito de independência em relação aos demais poderes, em relação às demais instituições, buscando sempre harmonizar o poder legislativo com os demais poderes da República. Devo destacar também algo que para mim pessoalmente é muito caro, até pela minha formação de advogado, militante, de membro e militante durante muitos anos da gloriosa e respeitada Ordem dos Advogados do Brasil, que é a defesa intransigente do Estado democrático de direito. É esse sentimento que nós temos de que princípios e preceitos da separação de poderes, de um Estado que abrigue as pessoas, que cuide dos pobres, senador Fabiano Contarato, que obedeça a princípios constitucionais como de devido processo legal, de ampla defesa, de contraditório, de presunção de inocência. É esse o Estado democrático de direito que nós não podemos, 1 milímetro, arredar o pé na condução dos nossos trabalhos no Senado da República. Portanto, este também o meu compromisso de defesa, repito,
do que é muito festejado e que deve ser mais festejado do que a grande conquista nacional, que é o Estado Democrático de Direito. Advém da independência do Senado algo muito importante que me dirijo aos senhores e senhoras: a defesa e a garantia das prerrogativas dos parlamentares, de dar a eles e a vossas excelências instrumentos para o exercício de mandatários que são escolhidos pelos seus estados e pelo Distrito Federal. Prerrogativas de inviolabilidade de suas manifestações, palavras e votos, prerrogativas das imunidades, prerrogativas da estrutura necessária que não pode ser compreendida como um tipo de favor ou de benefício. Afinal de contas, é preciso ter os instrumentos postos a serviço não só dos senadores e das senadoras, mas a serviço da democracia, sem demonizar e sem criticar de maneira injusta aquilo que são instrumentos necessários postos ao serviço dos senhores para o cumprimento da missão que foi outorgada pelo povo dos seus estados e do Distrito Federal. Portanto, esse compromisso fiel de que daremos todas as condições para o exercício pleno do mandato dos senadores e das senadoras. No final das contas, o que nós buscamos? Uma sociedade justa, uma sociedade livre, despida de preconceitos, de discriminações, que haja valorização, enfim, da classe política, porque as mazelas e as exceções não podem gerar uma presunção de que é regra isso no meio político nacional. Essa defesa precisa ter um porta-voz, e esse porta-voz, primeiro, é o presidente do Congresso Nacional, que tem que ter coragem de dizer na opinião pública os valores que temos no Congresso Nacional brasileiro. Devo dizer que a atuação parlamentar imediata deve se resumir não só num compromisso com a pandemia, mas alargar tudo quanto houver para a melhora da vida dos brasileiros. E disse como prioridade ao curso dessa minha caminhada à presidência do Senado, de um trinômio, de um tripé de saúde pública, desenvolvimento social e crescimento econômico. Saúde pública por razões óbvias e evidentes. Vivemos a pandemia, mais de 220 mil pessoas mortas e famílias chorando. O Brasil chora nesse momento e é preciso garantir que o nosso Sistema Único de Saúde, aliás, que deve ser sempre reconhecido e enaltecido, tenha condições de imunizar a população brasileira já nos primeiros instantes do ano de 2021. Vacina para todos os brasileiros de maneira imediata. De igual modo, nós não podemos desconhecer que, a despeito do compromisso da responsabilidade fiscal e do teto de gastos públicos de índole constitucional, nós temos uma obrigação de reconhecer um estado de necessidade no Brasil que faz com que milhares de vulneráveis, milhares de miseráveis precisem do atendimento do Estado. De modo que, nos primeiros instantes, caso Vossas Excelências me outorguem um mandato de presidente, nós vamos inaugurar um diálogo pleno, efetivo e de resultados, porque isso é para ontem, para que se possa conciliar o teto de gastos públicos com a assistência social, num diálogo junto com a equipe econômica do governo federal. E o crescimento econômico, senadores e senadoras, que é a pedra de toque daquilo que nós buscamos como o melhor programa social de um país civilizado, a geração de emprego. O crescimento econômico que advirá com a pauta de propostas de emenda à Constituição, de projetos de lei, das reformas importantes para o país e que estão sustentadas, inclusive, naquilo que apresentei como carta aberta aos senhores senadores, às senhoras senadoras e ao povo brasileiro. O crescimento econômico que nos fará gerar emprego, renda, oportunidade, porque o cidadão não quer favor do Estado. O cidadão quer ter a oportunidade de, por sua própria força de trabalho, garantir a subsistência de si próprio e de suas famílias. É esse tripé que vai nos orientar já num primeiro momento. E qual instrumento teremos para a consecução disso no dia a dia? Primeiramente, o meu compromisso de que o colégio de líderes partidários, composto por aqueles que são indicados por confiança de seus representados, senadores que escolhem um líder que faz parte do colégio de líderes, e discutiremos democraticamente a pauta do Senado Federal, que é uma prerrogativa do presidente do Senado, mas que deve ser compartilhada em referência à pertinência, ao momento, à forma, ao conteúdo de cada uma das proposições, numa discussão junto ao colégio de líderes semanalmente. Da mesma forma, a reunião que não há previsão de periodicidade, mas que deve acontecer sistematicamente na mesa diretora do Senado, para cumprir suas funções e o seu mistério, para
o cumprimento, por exemplo, dos pedidos de informação aos Ministérios de Estado para que possamos ser colaborativos e participativos de uma gestão que precisa ter da parte do Legislativo a possibilidade da governabilidade. E governabilidade, senhores senadores e senhoras senadoras, não é ser subserviente ao governo, e não o seremos, mas permitir que as ideias nascidas do Poder Executivo, de iniciativa popular, da Câmara dos Deputados, de senadores e senadoras, possa ter voz e vez no ambiente do Senado Federal. Essa governabilidade é fundamental para o momento que vivemos no Brasil hoje. De igual modo são a estabilidade política, social e a estabilidade econômica. De igual forma é a segurança jurídica e o compromisso de nós todos de evitarmos que haja no Brasil uma mudança legislativa sempre constante de um lado para o outro, que faz afastar investimentos e a segurança para aqueles que querem aqui empreender. Então, há lógicas que nós temos que implementar dentro desses princípios no nosso dia a dia, com instrumentos das comissões permanentes, das comissões temporárias, das audiências públicas que precisamos fazer para trazer para dentro do Senado Federal as grandes cabeças nacionais que haverão de nos dar o rumo e luz para encontrar caminhos para os diversos problemas que nós temos no Brasil e que não são poucos. Portanto, tudo isso eu proponho que seja feito num ambiente democrático, evidentemente, de respeito, mas de algo e de uma palavra que eu quero dizer de maneira muito especial a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras, que eu tenho certeza que os 81 entendem que isso é imprescindível para o Brasil, que é a da pacificação. A pacificação das instituições, a pacificação dos poderes, a pacificação entre nós senadores, que não significa, evidentemente, a concordância sempre com o ponto de vista do outro. Obviamente que diálogo e debate, às vezes até mais acirrado, acontecerá, mas tenhamos paz para trabalhar pelo Brasil, para fazer as propostas necessárias para todos aqueles que esperam de nós e do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional respostas imediatas. Nós não podemos definitivamente nos render ao discurso fácil, ao discurso politicamente correto, ao discurso que ganha aplausos fáceis, por vezes, da mídia social, ou fáceis nos aeroportos, nos estabelecimentos públicos. Temos que ter compromisso com algo que nos guie verdadeiramente para resultados efetivos para a sociedade brasileira. E é isso que eu proponho fazer nessa dinâmica do dia a dia da presidência do Senado Federal, ouvindo cada um dos senhores. E passada essa eleição, eu tenho absoluta convicção que nos reuniremos novamente num propósito comum que une a todos nós, 81 senadores e senadoras. E há ideias práticas que foram aqui, inclusive, ventiladas da tribuna pelo senador Major Olímpio, e que podemos discutir definitivamente no Colégio de Líderes, como a criação da Comissão de Segurança Pública, transformando uma comissão já existente numa Comissão de Segurança Pública. É uma ideia que vamos submetê-la, e já tenho meu compromisso de submetê-la ao Colégio de Líderes para avaliação. A modernização do regimento interno do Senado Federal, aliás, um trabalho hercúleo do senador Antônio Anastasia, meu colega de bancada. A representação feminina tão cara às mulheres do Senado Federal, para que tenham voz e vez no Colégio de Líderes, como se liderança, com a estrutura de uma liderança, para que possam defender as pautas das mulheres no Brasil. Tudo isso são ideias que eu tenho, são vontades que eu tenho, mas a minha vontade pessoal jamais se sobreporá à vontade da maioria, submeterei sempre ao Colégio de Líderes partidários. E me encaminhando para o final, eu queria agradecer muito, independente do resultado dessa eleição, a caminhada que aqui tive no decorrer do final de dezembro e no decorrer de todo o mês de janeiro, mesmo com todas as privações de pandemia. Ora pessoalmente, ora por telefone, mas sempre conversando com as senadoras e com os senadores, e sendo sempre muito bem recebido e carinhosamente recebido por todos, porque eu soube, felizmente, levar para mim algo que é um ensinamento. Nunca se perde nada tratando bem uma pessoa, sendo humilde e tendo uma possibilidade de ouvir a divergência do outro. Eu trilhei esse caminho, recebi apoios importantes de senadores e senadoras já manifestados, mais de uma dezena de partidos políticos que vão da direita à esquerda, da oposição, da base de governo. Vamos fazer disso uma grande oportunidade daquilo que apregoei minutos atrás. Vamos fazer disso uma oportunidade singular para o Brasil,
de pacificação das nossas relações políticas e institucionais, porque é isso que a sociedade brasileira espera de nós. Faço agradecimentos finais ao presidente Davi Alcolumbre novamente, ao povo do meu estado de Minas Gerais, que me outorgou o mandato de senador da República. Com 3.617.000 votos, cheguei ao Senado com essa enorme responsabilidade de representar um estado de tantas tradições como o estado de Minas Gerais. Aqui rendo minha manifestação de apreço, carinho e gratidão aos meus colegas de bancada de Minas Gerais, o senador e professor Antônio Anastasia e o senador Carlos Viana, pelo apoio que me deram desde o primeiro momento, ao meu partido, Democratas, que me indicou sob a liderança do senador Marcos Rogério, todos os demais partidos, todos os senadores e senadoras que, tendo manifestado apoio a mim ou não, mas que merecerão sempre igualmente o meu mais absoluto respeito. Então, com essas considerações, uso desse momento para, com propostas objetivas, com compromissos firmados, pedir humildemente a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, um voto de confiança para que eu possa presidir o Congresso Nacional, presidir o Senado Federal e fazer um trabalho conjunto em favor daquilo que mais interessa, o povo do Brasil. Muito obrigado.